E aí, você consegue responder essa questão? Nesse vídeo eu vou te explicar como a gente tenta resolver esse tipo de situação, uma expressão dentro de uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, que possui potências, sem precisar desenvolver essas potências, porque aí o trabalho seria muito longo. Se você já sabe a resposta, deixa aí nos comentários. Agora, sem mais conversa, vamos para o vídeo. A primeira coisa que é importante a gente pensar em situação assim é que fatorações funcionam muito bem para expressões dentro de raízes. A fatoração ela serve para a gente decompor um número ou para a gente encontrar uma outra maneira de escrever uma expressão. E nesse caso aqui, a gente vai fazer uma fatoração por fator comum. E o que é esse fator comum? É encontrar um número, um termo que esteja presente tanto nesse 3 à sexta quanto nesse 3 à quarta. De cara, eu já digo para você que esse termo será 3 elevado à quarta. E já já eu vou te explicar por que eu escolhi isso. Quando a gente escolhe o número, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir a nossa expressão pelo número, ou no caso, pelo termo que a gente escolheu. E como é que a gente divide? A gente vai dividir os termos individualmente e escrever dentro de um parênteses. Olha só como é que fica. 3 à sexta dividido por 3 à quarta dá quanto? Se você tem dificuldade de enxergar, é só fazer separado. Você está dividindo, né? Então você pode reescrever como uma fração. 3 à sexta dividido por 3 à quarta. Como é que fica isso? Pelas propriedades de potência, a gente pode reescrever a base e subtrair os expoentes. 6 menos 4 é igual a 2. Então a resposta para essa divisão é 3 ao quadrado. O que é que a gente faz com o sinal, com a operação matemática? A gente repete e vai seguir a nossa divisão. 3 à quarta dividido por 3 à quarta dá 1. Por quê? Termos iguais. Se você dividir o número por ele mesmo, dá 1. E fechamos os parênteses. Lembra que eu falei que a fatoração pode ser usada para tentar reescrever uma expressão? Então essa expressão daqui foi reescrita como essa expressão daqui. Sabe no que a gente não mexeu? Na raiz. Então a raiz quadrada permanece na questão. Bem, eu disse para você que iria explicar por que eu escolhi o 3 à quarta como fator comum em vez de utilizar algum outro tipo de termo. Olha só, como as potências são maneiras de expressar multiplicações, então o 3 à quarta ele está dentro também do 3 à sexta. Ah, como assim? Olha essa divisão que nós fizemos. O 3 à sexta ele pode ser reescrito como 3 à quarta vezes 3 ao quadrado. Olha, eu posso escrever assim. 3 à sexta é igual a 3 à quarta vezes 3 ao quadrado. Percebeu? Isso significa que o 3 à quarta, por mais que ele seja um número grande, ele poderia ser escolhido para fatorar o 3 à sexta. E quando a gente escolhe o 3 à quarta, facilita muito a nossa vida, porque na hora de dividir, olha o que aparece aqui, o número 1. E é muito fácil subtrair pelo número 1. Esse foi o motivo de eu escolher o 3 à quarta. Quer um exemplo diferente para você perceber? Por exemplo, se nós tivéssemos 5 elevado a 7 menos 5 elevado à quinta. Tudo isso dentro de uma raiz. Para fazer a fatoração disso aqui, eu provavelmente escolheria o 5 à quinta, porque isso facilita a nossa divisão. 5 à sétima dividido por 5 à quinta fica 5 ao quadrado, porque novamente é só subtrair os expoentes, 7 menos 5 dá 2, menos 5 à quinta por 5 à quinta vai dar 1. E assim fica mais fácil de resolver, porque se a gente escolhesse uma outra potência para esse 5, esse 1 não existiria e nós teríamos outras potências para trabalhar aqui dentro. E a conta voltaria a ficar longa. Mas vamos voltar para a nossa questão. Nessa nossa situação atual, o que acontece? O 3 à quarta está dentro da raiz, então eu posso retirá-lo da raiz. Como assim? Ele vai sair como um 3 ao quadrado. E dentro da raiz vai ficar somente 3 ao quadrado menos 1. Se você tem dificuldade de enxergar por que o 3 à quarta saiu como 3 ao quadrado de dentro da raiz, você precisa voltar a ver alguns vídeos aqui no canal. Mas isso vem da propriedade de que todas as raízes podem ser reescritas como expoentes na forma de frações. Então esse 3 à quarta que está aqui, na verdade é 3 à quarta dividido por 2. E esse 2 do denominador é a raiz quadrada. Então essa operação aqui, ela se torna 3 ao quadrado. Por isso que a gente ficou com esse termo aqui.
Bem, a nossa conta já está ficando bagunçada. Eu vou organizá-la em um outro lugar. A nossa expressão inicial era essa daqui e nós já conseguimos chegar nesse ponto. Agora vamos seguir respondendo. O 3 ao quadrado a gente pode reescrever como 9 e dentro da raiz o que é que nós temos? 9 menos 1, correto? Então a nossa expressão vai se tornar 9 raiz de 8. Essa poderia já ser considerada a nossa resposta. Mas o que é que a gente pode fazer ainda? A gente pode fatorar esse 8. Como? Lembra que no início eu falei que fatoração serve para a gente reescrever expressões ou números? Então, o que a gente vai fazer é fatorar esse número 8, decompondo ele em outras coisas. Como é que a gente vai fatorar? Vai fatorar dividido pelos menores números primos possíveis. Então, eu vou começar pelo número 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. O resultado da nossa fatoração é a multiplicação de cada um desses números. É 2 vezes 2 vezes 2, e nós podemos escrever como 2 elevado a 3. Ou, se você quiser, como 2 ao quadrado vezes 2. Na fatoração, eu repeti o número 2, porque enquanto a gente consegue dividir pelo menor número primo, a gente não vai para o seguinte. A gente não vai para o 3, não vai para o 5, não vai para o 7. Bem, a partir dessa informação, a gente consegue reescrever a nossa resposta. A nossa resposta tinha sido 9 raiz de 8. Então, isso pode ser reescrito como 9 raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Como esse quadrado está nesse 2 e o índice da raiz também é 2, então ele pode sair. Temos 9 vezes 2 raiz de 2. E isso nos dá 18 raiz de 2, que é a resposta correta da questão. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Todo dia eu trago uma questão diferente de matemática aqui no canal. Lembre de se inscrever e eu estarei te esperando amanhã. Até mais!